No ano de 72 nasce esse moço bonito que vocês estão vendo aqui hoje. Mas na verdade eu não era bonito como eu estou agora. Eu era feio, marcado pelas doenças, eu era podre. Nasci com uma paralisia no cérebro. Fiquei vegetando por muitos anos. Mas na primeira semana de vida, meu fôlego acabou. E aí as pessoas chegaram na casa da minha mãe para fazer o sepultamento. Minha mãe chorando. E as pessoas diziam para ela: manda colocar ele numa caixinha de sapato e manda para o cemitério. 8 horas da manhã, meu fôlego parou, a vida acabou. E a minha mãe não aceitou aquilo. Esperou as horas passarem e a casa da minha mãe foi chegando muitas pessoas, muita gente. Concluindo essa parte, 4 horas da tarde, o corpo já cheirava mal. Minha vovó chega na casa da minha mãe, aquela grande multidão, e somente essa senhora que adorava a Deus, somente aquela senhora que servia a Deus na família, uma mulher cega de nascença, os cabelos todos embranquecidos. E ela chegou na casa da minha mãe junto com o meu avô, e ela me pegou e colocou em um cestinho de pão, e pegou mais algumas irmãs e me levaram para a igreja. E chegando lá no altar, me colocaram no altar e juntaram-se as mãos e começaram a orar. Do lado de fora, a multidão esperava que voltasse com um cadáver dentro de uma caixinha de sapato para me enterrar. As pessoas diziam: ah, mas a senhora vai perder seu tempo. Mas a minha avó dizia: não, 40 anos que eu sigo o evangelho, 15 anos eu orei pela vida do meu neto, 15 anos eu estou intercedendo por alguém dessa família que vai ser um pastor, e ele vai ser um pastor. E agora, as irmãs começaram a orar. E agora, perto das 7 horas da noite, uma das irmãs olha para minha avó e diz assim: dona Lázara, não dá mais, vamos fazer a última oração. E agora juntaram-se as mãos e começaram a orar. De repente começaram a ouvir o grito e o choro daquela criança. E agora me leva de volta para casa, e a multidão esperava que algo terrível fosse acontecer comigo lá na casa, que eles aguardavam um cadáver. E agora minha avó comigo, com as irmãs, eu no colo de uma daquelas senhoras, e me entrega no braço da minha mãe. E a multidão teve que levantar a mão e falar assim: esse Deus que essa vovó serve é um Deus que ressuscita morto. Olha, o nome da minha avó, Lázara. Eita glória! Jesus manda Lázaro sair para fora. E quando Lázaro sai para fora, ele diz assim: ó, desata ele agora, manda ele embora, ele está livre. E agora minha vida continua
começo a crescer naquela pequena cidade, com uma paralisia cerebral. Durante 14 anos eu vegetava, não andava, não falava, era dependente das mãos das minhas irmãs, sem memória, não via, não tinha noção de vida, não conhecia minha mãe. Na verdade, eu era tido como um boneco de pano. Não tinha sentido eu estar vivo naquele momento. Para que as pessoas me vissem no chão, arrastando de barriga, comendo barro. Ninguém foi capaz na história da humanidade, na terra, entre os meus familiares, entre os vizinhos. Quantas pessoas olhavam para aquele moço, se arrastando como uma cobra, dizia assim: esse aí está condenado. A medicina descartou totalmente alguma cura sobre a minha vida. Ninguém foi tão audacioso em colocar a mão no bolso e falar: eu vou depositar uma moeda de 10 centavos na vida desse moço. Ninguém. Mas tem uma coisa: não foi preciso nenhuma moeda, não foi necessário nem ouro, não foi necessário prata, mas o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. A casa daquela senhora era marcada por aquele moço excepcional, o Marcos da Pai, garotinho deficiente, moço que estudava na escolinha especial, fazendo aulas com os fisioterapeutas, com os psicólogos, com os professores especiais. Então as pessoas tinham vergonha, tinham receio de chegar perto daquela casa, porque aquela casa era marcada. Toda a minha família não se conformava com o meu estado. Alguém dizia assim para minha mãe: ei, a senhora poderia ter abortado esta criança. Alguns homens que testemunharam, que gravaram um vídeo no meu site, que está lá, disseram assim: olha, para mim Deus errou em colocar esta criatura no mundo, porque nós conhecemos ele, nós acompanhamos toda a história do Antônio Marcos. Vivia aí jogado pelas calçadas da casa da sua mãe. Ninguém tinha coragem de pegar esse menino, ninguém tinha coragem de pelo menos falar uma palavra profética para abençoar esta criança. Os anos começaram a passar. 14 anos, sem vida, não pensava, comia quando me dava, tomava água se alguém colocava na minha boca. Para mim, não sentia dor, poderia beliscar, eu não sentia dor, na verdade eu não vivia. Na verdade, meu corpo estava no chão, mas não tinha nexo, não tinha sentido eu estar daquela forma. Os médicos, minha mãe me colocava no seu colo, me levava lá no doutor, o doutor me mandava embora para casa e falava para minha mãe: olha, a senhora tem que se conformar com isso, porque é uma sina de Deus, é uma cruz que a senhora vai carregar. E minha mãe voltava para casa com o coração triste. Mas numa bela manhã, meus avós chegam na minha casa, e meu avô, particularmente, ele vê aquela cena dramática daquele moço se arrastando no chão da casa da minha mãe, comendo os barros da casa, porque as casinhas no sul, antigamente, muitas delas, o chão era de barro branco, e muitos de vocês sabem disso. Então, me viam comendo barro, sem roupa. Eu era, na verdade, eu não era nada. E meu avô chegou na casa da minha mãe, contemplou aquela cena dolorida, e ele disse: não,
acabou. Eu não aguento mais de ver essa cena, de contemplar o meu neto nessa situação. Eu vou para a cidade hoje, eu vou mandar fazer para o meu neto uma cadeira de rodas para ele. Eu vou mandar fazer para o meu netinho 2 par de amuleta para ele, porque pelo menos vai nos tirar dessa angústia, desse sofrimento. Olha o estado desta criança. Mas a minha avó levantou e disse para o meu avô: Manuel, eu não quero nada disso na vida do meu neto, porque eu sirvo Deus real. E agora ela disse assim: olha, eu estou orando por ele, e Deus tem falado no meu coração que ele vai ser um homem, e Deus vai confundir a medicina. A minha avó pede para minha mãe me tirar daquele chão, me dar um banho, me colocar na sua cama, e pede para minha mãe sair do quarto, e assim minha mãe fez. Minha avó, com a sua bengalinha, 90 anos, olha que lição, é família, os sonhos. Minha avó vai com o seu amuleto, aonde eu estou. Ela não precisava fazer isso, mas segundo a minha mãe, ela dobrou os seus joelhinhos ali. Ela colocou a sua cabecinha em cima da minha cabeça. E ela agora começou a chorar. Ela começa a orar. E ela dizia: Deus, meu último sonho, eu já estou perto para ir para a tua glória, mas o meu último desejo é que o Senhor restaure esta criança, é que o Senhor levante esta criança, para tudo que o homem projetou para ele seja desfeito, tudo que a medicina profetizou para a vida do meu neto, caso contrário, seja revertido, e que ele seja um defensor da tua palavra. Senhor, coloca nele um espírito de sabedoria, levanta esta criança. Uma semana passou, minha mãe foi colher café. 9 horas da manhã, mandaram chamar minha mãe. Ei, a senhora precisa ir embora porque aconteceu algo lá na sua casa, e a senhora precisa ir embora. E a minha mãe esperava o pior que tivesse acontecido comigo. Minha mãe chega em casa, um grande número de pessoas, e minha mãe não sabia o que estava acontecendo. E agora, quando a minha mãe chega na sua casa, as pessoas dizendo para minha mãe: olha, qual é o remédio que a senhora deu para ele? Qual foi a garrafada que a senhora deu para ele? Porque minha mãe não acreditava em Deus. Minha mãe me levava em curador, em benzedor, em espírita. Mas as pessoas agora perguntavam para minha mãe qual era o remédio que a senhora aplicou nele, porque seu filho, 9 horas da manhã, levantou-se do chão e começou a andar na sua casa. E a minha mãe dizia: olha, eu não sei de nada do que vocês estão falando, eu não sei de remédio nenhum. Se o meu filho levantou, é por causa do Deus da avó dele. Pergunta para a minha mamãe, que é vovó dele. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: e verás a diferença naquele que serve e naquele que não serve.
me hold.